Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre o procedimento ordinário, aquele aplicável aos crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Abra o Código de Processo Penal no artigo 397 e vamos com atenção. Temos na sua tela o artigo 397, que trata da absolvição sumária. E antes de tratarmos o texto da lei, vamos pensar um pouquinho sobre o termo absolvição sumária. Pessoal, na ciência jurídica, o uso das palavras é de grande importância para compreender a ideia que elas trazem. Quando eu falo absolvição, você imagina que alguém foi inocentado, foi absolvido. E quando eu falo em absolvição sumária, do que estamos falando? Querido aluno e aluna, o termo sumária quer dizer rápida, simples, antecipada. Então, a absolvição sumária vai existir quando o juiz, logo após receber a denúncia, verifica que por algum motivo o réu é evidentemente inocente. E pelo réu ser inocente, o processo deve acabar naquele momento, sendo o réu absolvido de forma sumária. Beleza? Então, a absolvição sumária ocorrerá quando, por algum motivo, o juiz percebe que o réu não será punido ao final do processo e, por isso, antecipa a sua absolvição. Beleza? Mas, Matheus, a absolvição sumária pode ocorrer em qualquer caso? Claro que não, pessoal. A absolvição sumária somente poderá ocorrer nos casos do artigo 397. Acompanhe comigo a leitura. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos desse Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Então, temos aqui que depois do juiz receber a denúncia, citar o acusado para responder por escrito em até 10 dias, o juiz analisará se deve absolver sumariamente o acusado ou não. Então, vamos lá. Na sua tela você está vendo os 4 casos de absolvição sumária. Sugiro que você dê um pause e faça uma rápida leitura de cada um deles, beleza? Então, agora vamos analisar um por um. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1 na sua tela, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Pessoal, excludente de ilicitude é um conceito um pouco mais avançado de direito penal. São hipóteses que excluem o caráter ilegal da conduta de um crime. Um exemplo clássico da excludente de ilicitude é a ação de legítima defesa. Mas eu não quero que você se preocupe com esse conceito. Apenas você tem que lembrar que se o juiz verificar manifesta a causa excludente de ilicitude, ele vai absolver sumariamente. Perceba que não é qualquer caso de excludente de ilicitude, tem que ser uma manifesta causa excludente. Tem que estar evidente, de maneira com que o juiz reconheça que não precisa de mais nenhuma prova para absolver o réu, ele pode absolver naquele momento. Seguindo, no inciso 2, temos o seguinte: o juiz absolverá sumariamente o réu quando verificar a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Aqui, pessoal, temos mais 2 termos complexos próprios do direito penal. Excludente de culpabilidade é um fato que faz com que a conduta do agente que praticou o crime não seja reprovável. Um exemplo de excludente de culpabilidade é a coação moral irresistível. Quando, por exemplo, um sequestrador leva o filho de um homem e obriga esse homem a roubar um carro para pagar o sequestro do filho. Perceba que o homem rouba o carro para salvar seu próprio filho e ele faz isso porque está sendo coagido emocionalmente. Então, para o direito penal, a sua conduta não será crime, porque não é caso, não tem culpabilidade. A conduta de defender o filho não pode ser reprovada criminalmente. Beleza, pessoal?
Temos então que o juiz deverá absolver sumariamente quando verificar manifesta causa excludente de culpabilidade, salvo se for caso de inimputabilidade. Pessoal, esse termo inimputabilidade é quando a pessoa que praticou o crime não pode ser penalizada por alguma característica pessoal, individual da pessoa. Por exemplo, por ser menor de 18 anos, por ter alguma doença mental ou ainda por embriaguez completa e fortuita. Nesses 3 casos de inimputabilidade, o juiz precisa produzir provas para verificar a idade do acusado, para examinar se a doença que ele tinha realmente afetou na prática do crime, e tudo isso demanda tempo, perícia, exames médicos. Por esse motivo, anote no seu caderno. O juiz absolverá sumariamente quando existir manifesta excludente de culpabilidade. Mas quando for inimputabilidade, ele não poderá absolver sumariamente. Beleza? Bom, pessoal, já vimos 2 hipóteses de absolvição sumária. A excludente de ilicitude e a excludente de culpabilidade, salvo quando for caso de inimputabilidade. Acompanhe agora o inciso 3. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Esse é mais fácil, pessoal. Se o juiz olhar para o caso e verificar que não há crime, não tem por que o juiz dar seguimento ao processo. É dever do magistrado acabar com o processo ali, absolvendo o acusado de forma sumária, de forma antecipada. E, por fim, o juiz absolverá sumariamente quando extinta a punibilidade do agente. Lembrando que a punibilidade é uma qualidade de quem pode ser punido. Por exemplo, no crime de peculato culposo, quando o agente repara o dano antes da sentença recorrível, a punibilidade dele é extinta. Então, se o juiz pegar o processo e ver que o funcionário que cometeu o peculato culposo já reparou o dano, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado, porque sua punibilidade foi extinta. Outro exemplo de extinção da punibilidade é a morte do acusado. Então, se o juiz pegar o processo e o acusado tiver morrido, deverá absolver sumariamente, pelo motivo de extinção da punibilidade. Beleza, pessoal? Agora eu peço com toda a cautela do mundo, tenham muito cuidado em não confundir os casos de rejeição da denúncia e os casos de absolvição sumária. Como vocês podem ver, o juiz vai rejeitar a denúncia quando a própria denúncia é problemática. Não existe uma análise de mérito, não existe uma análise fática. A denúncia vai ser rejeitada quando for inepta, ou seja, quando ela tem problemas na descrição dos fatos, problemas formais, ou mesmo quando falta um pressuposto ou condição para que aquele processo ocorra, para que ele consiga seguir. Ou ainda quando faltar justa causa. Em resumo, quero que você entenda que os motivos que levam à rejeição da denúncia são mais ligados ao formalismo da lei. Ela não pode ser inepta porque a lei exige clareza. Não pode faltar o pressuposto ou condição que a lei exija. Tem que ter uma justa causa para a aplicação da lei. Beleza? Agora, falando da absolvição sumária, as hipóteses são mais ligadas à realidade dos fatos. Para absolver sumariamente, tem que ter um fato que exclui a ilicitude, como a legítima defesa, ou tem que ter ocorrido um fato que exclui a culpabilidade, ou ainda o fato evidentemente não constitui crime, ou ainda se algum fato extinguiu a punibilidade do agente. No nosso caso, o fato da reparação do dano do peculato culposo tinha extinguido a punibilidade do agente e por isso deveria ocorrer a absolvição sumária. Em resumo, pessoal, rejeição da denúncia são causas legais, denúncia inepta, faltar pressuposto ou condição que a lei exija ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. E a absolvição sumária são causas fáticas,
excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, salvo nos casos de inimputabilidade, quando o fato evidentemente não constitui crime e ainda quando a punibilidade do agente já tiver sido extinta. Beleza, pessoal? Seguindo a aula, pulamos o artigo 398 porque ele foi revogado e não está mais valendo no nosso ordenamento jurídico. Por isso, vamos direto para o artigo 399, que traz 3 informações importantes para o seu estudo. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Então, esse primeiro dispositivo é simples. Juiz recebeu a denúncia ou queixa, além de mandar citar o acusado para responder a acusação por escrito em 10 dias, ele ainda vai marcar o dia e hora da audiência e vai intimar todo mundo, o acusado, o defensor, o MP ou o querelante, ou ainda intimará o assistente, se houver assistente no processo, é claro. Seguindo a aula, a gente vê que no parágrafo 1º temos o seguinte: o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação. Isso também é dedutível, pessoal. É um direito do acusado comparecer em seu interrogatório, beleza? E se ele estiver preso, ele não consegue ir sozinho até o fórum para ser interrogado. Então, é obrigação do poder público providenciar a sua apresentação até o interrogatório. E por fim, pessoal, no parágrafo 2º, temos uma regrinha muito importante. Vamos lá. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então, pessoal, o juiz que presidir a instrução, ou seja, aquele que presidiu todo o processo, recebeu a denúncia, teve contato com as provas, é ele que deve proferir a sentença. Isso também é muito lógico, pois foi aquele magistrado que teve o maior conhecimento dos fatos e das provas apresentadas. Por isso, é ele que deve decidir, ele deve proferir a sentença. Beleza, pessoal? O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Para quem se aprofunda mais no assunto, esse é o princípio da identidade física do juiz. Beleza? E encerramos nossa aula de hoje, em que revimos a rejeição da denúncia, vimos a absolvição sumária e, por fim, encerramos com as 3 regrinhas do 399. Se o juiz receber a denúncia, ele deve designar dia e hora para a audiência. Vimos também que o poder público deve requisitar a apresentação do acusado preso para o seu interrogatório. E, por fim, vimos que o juiz que presidir a instrução deve dar a sentença no processo penal. Obrigado e até a próxima aula!